Oi, aqui é o Luiz Lima de novo, e como eu te falei no vídeo passado, eu vou te ensinar como se opera essa máquina de ganhar dinheiro. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu realmente recomendo que você assista. Antes de continuar, eu queria agradecer também a todos os comentários que eu recebi no vídeo anterior. Como você deve ter visto, eu respondi a grande maioria deles. Eu realmente levo muito em conta essa interação que a gente tem via comentários para produzir meus futuros vídeos. E muita gente me pergunta o que eu ganho gastando meu tempo respondendo a todos os comentários, que não são poucos. Bom, isso tem a ver com uma das forças amplificadoras que você vai entender no final desse vídeo. Então vamos lá! Eu disse que ia te ensinar a operar esta máquina de fazer dinheiro. Então vamos lá! No mundo dos leilões de imóveis existem 5 forças amplificadoras que vão fazer o seu sucesso aumentar drasticamente em relação aos seus competidores. Mas o que é uma força amplificadora? Eu imagino que você já tenha visto ou pelo menos ouvido falar do filme Tropa de Elite, que conta a história de um batalhão de operações especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o BOPE. Nesse filme você pode ver como este batalhão, formado por poucos policiais, consegue subir no morro que tem um número de traficantes 5 ou 10 vezes maior e fortemente armado e ainda assim conseguir tomar o morro. Eles certamente conseguem isto porque usam o poder das forças amplificadoras. Nas estratégias militares, forças amplificadoras são os fatores que permitem um exército conseguir uma vantagem maior sobre outro exército, que seja maior do que ele em número e força. E as 5 forças amplificadoras no mundo dos leilões de imóveis são: primeira, conhecimento; segunda, dinheiro; terceira, concentração; quarta, velocidade; e quinta, a força amplificadora ultra secreta que eu vou citar no final deste vídeo. Primeira força: conhecimento ou informação privilegiada em leilão de imóveis. Conhecimento é poder. Ela não só pode te botar na frente de outros competidores na hora de arrematar, como também pode te fazer economizar um bom dinheiro. Antes e após a arrematação, o conhecimento é uma força tão amplificadora de resultados que muitas vezes uma informação pequena e simples pode ter impactos consideráveis no lucro. Aqui vão algumas sacadas que exemplificam isso. Arrematar imóveis com sucesso depende de conhecimento que qualquer pessoa pode adquirir. Existem 2 modalidades de leilão: os leilões judiciais e os extrajudiciais. Nessas 2 modalidades de leilão, você deve fazer as verificações necessárias do procedimento ou do processo antes de entrar em um leilão. Qualquer pessoa que saiba ler está apta a ter sucesso em leilão de imóveis. Infelizmente, a maioria das pessoas que arremata imóveis em leilão entra totalmente despreparada e muitas vezes acabam não se dando bem. Eu te garanto, se você aprender as verificações necessárias que devem ser realizadas em um procedimento ou processo de leilão, as suas chances de sucesso são de mais de 99%. Ao longo de mais de 15 anos da minha carreira de advocacia, eu já analisei centenas de leilões e, com isso, desenvolvi um método para realizar a análise e verificação de qualquer leilão. Antes de entrar em um leilão, você deve fazer as verificações para você entrar somente nas melhores oportunidades. Você deve procurar um leilão onde seja possível legalizar o imóvel com rapidez para que você possa vender o imóvel rapidamente e apurar o mais rápido possível o lucro na operação de compra e venda. Acredite, a escolha das melhores oportunidades é o que diferencia os melhores arrematantes profissionais daqueles inexperientes que entram nos leilões totalmente despreparados.
Podemos definir a análise de uma oportunidade de leilão de imóveis em duas partes. Na primeira parte, você vai identificar se a arrematação tem o potencial lucrativo esperado. Na segunda parte, você vai analisar toda a documentação e fazer as verificações necessárias rapidamente para ver se o imóvel que você pretende arrematar pode ser rapidamente legalizado. Dessa forma, você pode, em um espaço bem curto de tempo, vender, alugar ou morar no imóvel de acordo com seu objetivo. Existem alguns passos que eu mesmo uso para identificar os imóveis mais lucrativos e menos concorridos. Eu vou dar aqui, como exemplo, alguns passos que eu utilizo. Primeiro passo: tenha acesso a um banco de dados pago. Por um valor muito acessível, você pode ter acesso a centenas de leilões mensalmente e com isso ter disponível centenas de imóveis, mesmo os imóveis daqueles leiloeiros desconhecidos, em um só local. Uma das coisas que eu descobri ao longo desse tempo é que esse é um negócio onde a informação vale muito dinheiro. O ideal é que você tenha acesso ao maior número de leilões possíveis no menor espaço de tempo possível. Existem centenas de fontes de dados gratuitas e é muito importante que você conheça essas também. Mas ter acesso a uma fonte de dados paga vai te mostrar oportunidades que você nunca sonhou em ter. Acredite, 90% dos investidores em leilões não sabem que existem fontes pagas que fazem o trabalho duro de pesquisar imóveis em leilões em vários lugares ao mesmo tempo se tornar uma tarefa fácil, tão fácil como andar de bicicleta em um parque. Segundo passo: selecione imóveis em áreas menos nobres. Quando se trata de leilão de imóveis, percebi depois de brigar em leilões extremamente concorridos que para eu ter lucro, eu tinha que fugir da boiada. Você já percebeu que a maioria das pessoas, quando se propõe a fazer algum investimento, tende a ir para onde todo mundo vai? O ser humano tende a acompanhar o rebanho. Bom, se você quer ter sucesso como investidor, você deve se posicionar de forma completamente diferente. Você deve ir onde a maioria não vai, simplesmente porque eles não enxergaram o pote de ouro. Há muitos anos eu uso a sacada que eu chamo de a estratégia do patinho feio. A maioria dos investidores procuram oportunidades sexy. Você sabe o que é uma oportunidade sexy? Bom, é bem fácil você entender. Você sabe aquele apartamento lindo na Zona Sul ou bem pertinho da sua casa que na verdade você adoraria morar? Pois bem, esse tipo de oportunidade é aquela onde 90% dos investidores ficam babando e doidos para dar lance cada vez maiores. O que acaba acontecendo nesses tipos de leilões muito concorridos você já deve estar imaginando. Normalmente nesses leilões tem muita competição e o lance final acaba ficando muito perto do valor de mercado, o que inviabiliza o negócio se você estiver arrematando para revender e apurar uma margem de lucro aceitável que eu considero de 80%. Agora, eu posso afirmar para você que existem imóveis sendo leiloados por valores muito abaixo do mercado, em áreas que não são consideradas tão nobres, mas com a possibilidade de lucro de mais de 100%. Investidores de sucesso em leilão arrematam imóveis com valores pelo menos 80% abaixo do valor de mercado e com alta liquidez. Imóveis localizados em áreas menos nobres, na maioria das vezes são arrematados por valores muito baixos e que proporcionam uma alta margem de lucro. Como dizia minha avó, sempre existe um pé para o sapato, mesmo que ele não seja tão atraente. Existem corretores especializados em áreas menos nobres e acredite, a liquidez desses imóveis pode ser excelente e que proporcionam uma alta margem de lucro, desde que tenha liquidez. Existem corretores especializados em áreas menos nobres. Lembre-se, o imóvel que você vai arrematar é para investimento. Terceiro passo: selecione imóveis de leiloeiros desconhecidos. Normalmente as pessoas procuram oportunidades nos leiloeiros mais famosos, aqueles que estão na primeira e segunda página do Google. Eu posso afirmar que existem leiloeiros pouco conhecidos que fazem poucos leilões por ano. Acompanhar esses leiloeiros já me deram a vantagem competitiva de entrar sozinho no leilão, sem nenhum competidor.
Essa é realmente uma vantagem muito competitiva. Agora que você já viu aqui comigo alguns passos para você escolher um imóvel lucrativo e com liquidez, é importante ter a certeza que você irá arrematar um imóvel que poderá ser legalizado com facilidade e rapidez. A maioria dos investidores ignoram essa etapa, porque não sabem como fazer as verificações necessárias para entrar em um leilão com total segurança. Eu uso um sistema simples, um passo a passo para você analisar se o imóvel poderá ser legalizado com facilidade. Agora eu vou te ensinar algumas das verificações que eu mesmo realizo antes de arrematar um imóvel em leilão. O mais importante é que você não precisa ser um advogado para realizar essas verificações. As verificações necessárias são realizadas através de um checklist. As primeiras verificações que devemos realizar são no edital do leilão. Esse documento é a regra do leilão e, por isso, devemos sempre ficar bem atentos ao que está escrito nele. Algumas das verificações que fazemos nos editais são, por exemplo, 1. A verificação do tipo de ação judicial que deu origem ao leilão. Como, por exemplo, se for uma ação de condomínio, se for uma ação de execução fiscal. Se for uma ação de condomínio, por exemplo, o produto da arrematação vai servir para pagar a dívida de condomínio ou abater a mesma. 2. Outra verificação é se o valor da avaliação judicial realizada está atualizada. Sempre é muito importante você verificar isso, para que se evite a arrematação por preço vil, o que pode gerar uma nulidade processual. O que não é permitido que ocorra. O leilão deve ocorrer sempre por um preço justo. Uma outra verificação que devemos fazer no edital é a data de atualização da avaliação judicial. Esta atualização deve ser realizada pela tabela prática do tribunal que promove o leilão até a data do mesmo, a fim de se evitar a arrematação por preço vil. É importante também fazermos verificações na matrícula do imóvel. Verificar se o imóvel realmente está em nome do executado ou dos executados. Verificar se constam garagens na matrícula. Muitas vezes a garagem está em uma matrícula diferente da do imóvel. Eu acabei de te dar apenas 5 verificações de forma bem rápida, mas existem mais 29 que você deve fazer para ter certeza que você está arrematando um imóvel que vai ser possível de ser legalizado sem nenhum problema. 3. Desocupação não é bicho de 7 cabeças. Eu fico abismado de saber que a maioria das pessoas corre dos imóveis ocupados. Eu posso afirmar para você que a maioria das desocupações você pode fazer de forma amigável, sem precisar buscar o amparo da justiça. Para fazer isso, eu notifico o ocupante para que o mesmo desocupe o imóvel amigavelmente. Antes de entrar em uma arrematação, eu procuro saber nos imóveis que estão ocupados quem é o ocupante do imóvel e logo traço uma estratégia para a desocupação. Eu dou prioridade aos imóveis onde o ocupante é o executado ou parente deste. Se for em um leilão judicial, assim eu arremato o imóvel e peço ao juiz que ordene a expedição de 2 documentos: a carta de arrematação, que é o documento que se leva a registro no cartório de imóveis, e o mandado de emissão na posse, que é a ordem judicial para a desocupação do imóvel. Mesmo que o imóvel esteja desocupado, eu peço a expedição deste documento para garantir a posse do imóvel de forma legal. Agora, uma sacada que mudou meu conceito sobre investimento em leilões, principalmente em fundos para investir, veio de uma experiência de certa forma desagradável. Eu estava com todo o meu capital parado em um único imóvel que demorou mais tempo para vender do que eu imaginava. Eu então contei para um amigo a minha indignação ao perder a oportunidade de arrematar 10 imóveis, todos desocupados, a 60% do seu valor real de mercado, pois eu não tinha capital para investir. Ele quase brigou comigo. Disse que eu deveria ter ligado para ele antes porque eu tinha o dinheiro e poderíamos ter entrado no negócio juntos. Foi aí que eu me liguei. Eu não preciso necessariamente ser o dono do dinheiro do imóvel que eu vou arrematar. Isso me leva à segunda força amplificadora que transforma os resultados em leilões. Segunda força amplificadora: dinheiro.
Quem te falar que não precisa ter dinheiro para investir em leilão de imóveis está te contando uma grande mentira. É preciso ter dinheiro, sim. Não é só preciso ter dinheiro, como também quanto mais dinheiro você tiver, mais proveito você pode tirar das oportunidades de arrematar os melhores imóveis do leilão. Dinheiro é uma força amplificadora que te permite isso. Agora, como conseguir dinheiro quando você não é filho de um milionário? Sem necessariamente utilizar recursos próprios, busco investidores privados, que possuem recursos para investir, mas não possuem tempo ou conhecimento, ou simplesmente não querem se envolver diretamente no negócio. Agora, para levantar esses recursos para arrematar, existem 3 fatores de extrema importância e que muita gente que tenta aplicar isso acaba passando batido, que são: 1. Fazer uma oferta irresistível. Oferta irresistível é aquela que deixa o investidor de queixo caído. Por exemplo, arrematar um imóvel a 60% do seu valor de mercado é uma oferta tão irresistível que, como falei antes, meu amigo quase brigou comigo por eu não ter oferecido essa oportunidade para ele antes. Isso porque as oportunidades que eu tinha em mente teriam dado um retorno de 28% sobre o capital investido dele em aproximadamente 4 meses. Onde ele teria encontrado uma oportunidade dessa? 2. Apresentar a oferta corretamente. Saber apresentar a oferta é um ponto primordial, pois se você falhar nesse ponto, pode ser que ter uma oferta irresistível não adiante muita coisa. Primeiramente, essa oferta tem que ser escrita em papel ou arquivo digital, pois isso deixa ela mais concreta, diferente de uma conversa boca a boca. O investidor, ao olhar a sua oferta, precisa entender exatamente o que está sendo proposto por você, os riscos, o potencial de ganho que o investidor terá ao entrar nesse negócio. Para isso, é importante que ela seja o mais detalhada possível. Eu não costumo omitir nada, nem dados, hora ou local do leilão. Muita gente tem receio em falar sobre isso, com medo de o investidor ir lá e arrematar o imóvel por si só. Eu não tenho esse receio, pois, como eu vou falar daqui a pouco, eu escolho muito bem os meus investidores, e as informações que são mais relevantes na sua oferta são basicamente a liquidez do imóvel, preço do mercado, dívidas pendentes, ônus eventuais, despesas envolvidas no negócio, a sua taxa de serviço, o tempo estimado de desocupação, o preço máximo dado que será dado como lance. Agora, a grande sacada é que na oferta não só devem estar contidos todos os pontos que eu falei, mas também e principalmente as justificativas de como você chegou ao valor de cada um deles, de tal forma que seja possível o investidor checar as informações por si só, caso ele queira. É isso que vai dar credibilidade aos seus dados, pois ele vai ver que você não tirou a coisa simplesmente da sua cabeça. Para isso, eu utilizo uma ferramenta exclusiva, que é a planilha, onde eu mostro para o investidor o potencial do retorno de investimento. 3. A escolha do investidor. É muito importante você não aceitar o dinheiro do primeiro investidor que insistir em investir com você. Lembre-se, vocês estarão entrando em uma parceria. Portanto, só aceite recursos de pessoas que você ache que são bons parceiros. Afinal, vocês terão que interagir até o final do negócio. Como já diria um antigo provérbio, antes só do que mal acompanhado. Terceira força, concentração. Você já ouviu falar no princípio de Pareto? Esse princípio afirma que 80% do dinheiro do mundo está na mão de 20% das pessoas. Pela minha experiência, eu posso te dizer que 80% das boas arrematações em leilões são feitas por 20% das pessoas. E eu imagino que você queira estar entre esses 20%. Como também posso afirmar que 20% das ofertas são as melhores. A sua grande aliada para chegar lá vai ser a concentração. Eu, por exemplo, me concentro em arrematar apartamentos médios de baixa concorrência, preferencialmente em leilões judiciais. Isto porque eles são imóveis de alta liquidez, tanto para venda quanto para o aluguel. Eu decidi me concentrar num só tipo de imóvel, e me especializando eu avalio esse tipo muito mais rápido e com muito mais precisão do que os meus concorrentes. Deixa eu te mostrar os 3 passos que eu faço, por exemplo, para estimar o valor de mercado de um imóvel que eu tenho interesse. Os 3 passos são comparar, avaliar e definir. Bom, para comparar, eu procuro imóveis parecidos com o que eu quero arrematar. Mas como fazer isso?
Você liga para algumas imobiliárias da região e se identifica como potencial comprador. Pede para ver ou pergunta se eles têm imóveis com as mesmas características e na mesma localização o que você quer. Aí você pergunta o preço, anota tudo e tira uma média. Depois você liga para outras imobiliárias, mas desta vez você será um vendedor. Forneça as características e a localização do suposto imóvel e pergunte por quanto em média custaria para vender um imóvel com aquelas características que você quer avaliar. Tire a média disso também, ou seja, os valores que as imobiliárias te passam. Quando você se identifica como um vendedor, provavelmente os valores serão menores de quando você disser que é um comprador. Com isso, você terá uma boa noção dos valores de mercado naquela área. Sabendo disso, o próximo passo é visitar o prédio ou condomínio do imóvel que você quer arrematar. Nessa visita, além de outras coisas, você deve conversar com o síndico, porteiro e vizinhos para saber se algum imóvel foi vendido ali nos últimos tempos, por quanto foi vendido e quanto tempo demorou para ser vendido. Agora, perceba que eu não pergunto para eles quanto custa o imóvel ali, porque assim, tudo que eu teria é a opinião deles sobre o preço. Ao invés, eu pergunto por fatos e tiro a minha própria opinião com todas essas informações em mãos. Eu faço a minha estimativa de valor de mercado para aquele imóvel, sempre considerando que ele está em estado muito ruim, o pior estado possível. Assim, quando eu pegar as chaves do imóvel, qualquer melhoria que ele tenha é lucro para mim. Como eu me concentrei num só tipo de imóvel, hoje eu já consigo definir a minha faixa de preço só pela localização e as características no edital e uma rápida visita ao local. Isso me coloca muito à frente dos meus competidores em tempo e precisão nas minhas avaliações. Para mim, é bem mais vantajoso investir maior energia sobre a estratégia certeira do que tentar distribuir em muita coisa ao mesmo tempo. Dessa forma, até se eu quiser me aventurar em qualquer tipo de imóvel leilão, vai ser muito mais simples manter a minha linha de frente rodando enquanto eu me aprofundo em mais uma oportunidade. Bom, deu para perceber que por meio da concentração é possível aumentar uma outra força amplificadora, a velocidade. Quarta força, velocidade. A velocidade é uma força amplificadora e ela pode ser desenvolvida em vários níveis no processo. Por exemplo, eu acabei de falar como eu gero velocidade utilizando a concentração. Outra forma de se ter velocidade é usar a ferramenta certa para executar uma determinada tarefa. Por exemplo, digamos que você tem uma distância de 10 km para percorrer. Se você vai a pé, você certamente vai demorar um pouco para percorrer. Se você usa um carro, você percorre essa distância de forma muito mais rápida. Então você pode usar o tempo que sobrou para fazer outras coisas mais interessantes para você. Eu, por exemplo, uso o sistema e a base de dados pagos que me permite ver uma quantidade estrondosa de imóveis sendo leiloados em vários estados do país. Tudo isso na velocidade de alguns cliques do mouse na minha tela do computador. Com isso eu posso gastar o tempo que eu gastaria lendo e vasculhando jornais e sites fazendo outras coisas mais interessantes, como pesquisando, avaliando imóveis e elaborando propostas. Mas eu vou falar sobre isso nos vídeos mais para frente. O que é importante aqui é que você sempre procure formas e sistemas que te deem velocidade e agilidade nos seus negócios. E por fim, então, a quinta força amplificadora, que é um dos principais motivos para eu estar fazendo tudo isso que você está vendo aqui. Quinta força, contexto. Você já percebeu que fica bem mais fácil fazer algum esporte, tipo malhar, por exemplo, quando você tem companhia? Para os negócios não é diferente. Por isso, tantos procuram um sócio para começar o seu negócio. Mas não é só companhia direta que importa. A chance de ser bem-sucedido quando se está rodeado de pessoas que têm objetivos e desafios parecidos é infinitamente maior do que testar tudo sozinho. Ou pior, na companhia de pessoas que não acreditam que é possível ter sucesso com aquilo que você está fazendo. Me manter no contexto me instiga cada vez mais a compartilhar os meus resultados e falhas, observar a de outras pessoas e aprender com eles. Me dá mais energia ainda e me ajuda muito a evoluir nos meus investimentos em leilão de imóveis. Cada dúvida no blog e o potencial de ser questionado com o que eu considero ser verdade e com isso aprender muito mais. Eu considero essa força mais importante porque a presença dela pode trazer a diferença entre todas as 4 anteriores, só na teoria ou realmente colocá-las em prática. A qualidade do ambiente pelo qual você se cerca pode projetá-lo às estrelas ou te paralisar completamente.
E foi vendo o grande poder dessa força amplificadora que eu resolvi levar esse contexto a um outro patamar. Para isso eu preciso de pessoas que entendam bem e saibam como funcionam esse mundo dos leilões de imóveis como um todo. Além disso, eu já perdi as contas de quantos e-mails eu recebi de pessoas que querem saber como a coisa funciona como um todo. Toda essa informação realmente não caberia num vídeo como esse. Eu decidi criar um curso com vários vídeos e passar todo o conteúdo para pessoas que tivessem realmente interessadas em aprender. Porque, como eu disse há pouco, eu quero criar um contexto para você. Bom, eu ainda tenho algumas coisas que eu preciso fechar. Eu vou lhe explicar exatamente o que vai ser o curso Segredos da Arrematação nos próximos vídeos mais para frente. Mas o que eu posso adiantar é que o lançamento ocorrerá na data que está nesta página. E que, como nesse programa vai acontecer bastante interação por minha parte e por parte dos participantes, eu só vou poder acolher um número limitado de pessoas, pois eu quero ter a certeza que eu vou conseguir prover a melhor experiência de aprendizado possível para cada um. E como hoje eu tenho uma quantidade enorme de pessoas que recebem os meus e-mails, eu já estou antecipando que não vai ter lugar suficiente para todos os interessados. Por isso eu resolvi criar uma lista preferencial, que vai receber a oportunidade de fazer parte desse grupo 1 hora antes do resto da minha lista. Para fazer parte dela, é só colocar o seu e-mail no formulário abaixo e chegar na frente do resto das pessoas. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e que eu possa usar essa informação para te trazer bastante resultado. Agora deixe seu comentário abaixo, porque você já deve saber o quanto ele é importante para mim. Pode ter certeza que eu leio todos eles. Agora eu tenho que ir trabalhar no terceiro vídeo desta série, que por sinal está ficando um dos melhores. Um grande abraço!